Um, dois, três. Seja bem-vinda, Mariana, ao podcast Profissão Artista. Muito obrigada. Como de costume, vamos começar com aquele rápido ping-pong e já quero saber mais sobre a sua história e vamos compartilhar aqui mais de toda essa sua caminhada na arte, combinado? Combinado. Então, vamos lá. Você é uma pessoa de vegetais ou frutas? Eu acho que eu sou dos dois, mas acho que mais vegetais. Doce ou salgado? Eu adoro comer, mas acho que eu sou meio formiguinha, docinha. Algum em particular, assim? Eu acho que chocolate mesmo, assim, depois do almoço, sei lá, eu piro num chocolatezinho depois de almoçar. Boa. Café ou chá? Café, cafezeira, Banheira ou chuveiro? chuveiro, Oceano ou lago? cachoeira. Cachoeira, gosto, É. flui. Livro ou série? Eu tô com uma dificuldade muito grande nos dois, sendo bem honesta, assim, mas eu acho que podcast. Boa, acho que eu preciso incluir essa. A partir de agora teremos mais uma pergunta no podcast. É uma boa, porque é uma mistura, né? Do ouvir, do ver, ouvir, ler. Exato, de imaginar, né? É muito Gostei, potente. gostei. Boa. Vou incluir essa pergunta a partir de agora por causa de você. Agora, vamos um pouco voltar aí na sua história. Eu já sei um pouquinho da sua caminhada, mas se você olhasse para a Mariana de 10 anos atrás, qual seria um conselho ou algo que você, com a sua versão de hoje mesmo, diria para você lá atrás? Eu diria, Caju, calma. Fala assim, calma, Mari, relaxa, fica tranquila, não precisa ter tanta ansiedade de ser tudo que você quer ser num dia só. Eu diria muita calma, fica tranquila, relaxa, vai dar tudo certo. É isso. Você era uma pessoa um pouco acelerada, assim, nesse sentido? Eu, com 19 anos, eu achava que eu tinha que ser, tipo, milionária e ter todas as coisas muito... Milionária no sentido, assim, de ter tudo ajeitado, de ter tudo organizado, de ter tudo, assim... E eu tava só começando a vida adulta, né? Então, eu acho que eu tinha uma questão de acelero por um medo de não dar certo, um medo de não sei o quê. Então, às vezes, eu sentia que as minhas emoções naturais, né? Acho que, naturalmente, elas me dificultavam um pouco eu relaxar em meio às minhas experiências. Eu tinha, às vezes, uma tensão que me acompanhava com grande frequência. E eu acho que eu diria assim, Mari, relaxa, sabe? Você é só uma menina, você tá só crescendo, Curte. curte aí. Que eu não deixei de curtir, não, mas eu falava assim, fica mais de boa, entendeu? Relaxa. Você acha que tinha uma tentativa de controlar as coisas, assim, ou não necessariamente? Eu acho que tinha uma tentativa de controle, mas ao mesmo tempo muito medo de não dar certo. Essa era Tá. uma frase que ela me acompanhava muito, assim, ainda me acompanha, mas ela está num outro lugar que era como se eu precisasse muito nova. Não sei se também é uma questão da nossa sociedade atualmente que exige que a gente com 16 anos seja, sei lá, Saiba o caminho da vida, das pedras. cria um aplicativo e você seja milionário, enfim, não sei, né? Então eu acho que tinha um pouco dessa sensação que parecia que era uma exigência social, mas era também da minha parte. Eu exigia muito de mim. E aí acabava que algumas vezes eu emocionalmente eu ficava desgastada demais. Então eu acho que esse lugar assim de com mais tranquilidade, acho que seria isso que eu diria para mim hoje em dia, se eu pudesse voltar. Sim. Me chamou a atenção uma frase que você falou que é aquela necessidade de dar certo. O que é dar certo para você? O que é esse lugar? Assim, se você já está nele hoje ou se é algo que você ainda está almejando, o que é esse lugar para você? Caju, eu acho que envolve muitas questões, né? Acho que dar certo envolve. Eu acho que tem um aspecto financeiro, com certeza. Acho que é você, né? Enquanto artista, a gente teme muito esse lugar. Acho que buscar uma estabilidade é poder proporcionar uma vida com autonomia, com, né? Você conseguir vivenciar o teu dia a dia, os teus desejos com capacidade de pagar, né? Então, acho que dar certo tinha a ver também com as escolhas que eu estava fazendo em relação a trajetória da minha vida enquanto artista e nessa noção de como que as coisas poderiam ser as melhores escolhas. Então, eu queria escolher as melhores escolhas, qual que é a melhor... De um estado, acho que até de perfeccionismo, eu nem entendia muito bem o que era, e ao longo da vida eu fui entendendo assim, nossa, mas calma, Maria, a vida não é sobre isso, ela
porque eu também sou uma boa vivância, eu gosto de viver a vida, eu gosto de explorar, né? E eu lembro muito jovem mesmo, assim, eu me explorava muito, e aí às vezes eu me questionava, nossa, mas será que eu não, a partir dessa exploração demais, eu não estou solta demais? Eu não tenho que me restringir para poder ter uma direção muito correta e fazer todos os passos para poder chegar num lugar, porque a gente sabe que demora tempo, né? Sim. Mas a vida foi me apresentando situações que não, que é assim, a vida, a gente tem uma direção, mas ela vai se transformando durante o caminho, né? Então, acho que o dar certo, não sei se eu ainda dei certo, mas sim, acho que eu dei certo em alguns vários aspectos. Estamos dando, né? Estamos dando, né? Mas, ao mesmo tempo, um questionamento que vem constante, assim, para mim, né? Da onde eu quero ir? Será que eu já cheguei ou ainda vou chegar? Então, eu tenho sonhos grandes e é isso. Acho que é como a maré, né? Tentar ser como a água, né? Tem momentos que ela tá com uma maré mais baixa, um momento maré mais alta. E, enfim, sentindo a vida, né? Que ela vai E às vezes não se segurar no destino, né? Também é isso. Acho que pela sua fala de também aproveitar, ou né, dar certo ou não dar certo, chegar em algum lugar, mas aproveitar o caminho, né? Eu acho Não, que vai. total. Eu tinha lapsos desse aproveitamento de caminho, porque a minha personalidade não deixa eu ser de outra forma. Eu sou muito, né, de degustar os presentes, mas isso me gerava culpa. Isso me gerava, acho que uma culpa, não sei se é uma culpa capitalista, machista, o que é, cristã, de que eu estou aproveitando demais. Eu falo, nossa, mas por que o caminho ele tem que ser tão dolorido, mas ele pode ser prazeroso e ao mesmo tempo não quer dizer que eu não estou trabalhando para isso, né? Porque tem uma ideia muito do trabalho que ele tem que ser árduo, dolorido. sabe? Senão não está sendo real, né? Então acho que eu misturava um pouco essas sensações do dar certo em relação a isso. Assim. Legal. E quando você fala assim da sua relação com o seu trabalho, né? Bom, você está aqui, você é artista, assumida artista, Mari. Nossa, então, eu escutei o teu podcast do dia que eu fiquei muito emocionada com esse episódio que você se assume artista. Me dá até vontade de chorar. Se assume artista, porque realmente é difícil. Até hoje eu me questiono se eu sou artista, assim, às vezes. E eu tenho que voltar para dentro de mim e falar assim, Mari, para, sabe? Você é artista, você é criadora, você cria. Mas é que parece que, de novo, né? Tem que para ser artista, e eu sou artista do corpo, né? Eu trabalho com a dança. Então parece que para eu poder validar um pouco esse lugar, eu tinha que ter feito parte de uma companhia de dança, por exemplo. Mas não é muito o meu interesse. Eu tenho mais interesse em criar uma companhia de dança do que eu fazer parte de uma companhia de dança. Então tem umas validações que elas ainda passam, assim, hoje em dia com muito menos força, mas elas ainda passam em mim. Eu fico meio angustiada, mas eu consigo ter um pouco mais de sabedoria. E sim, sou assumida artista, sou assumida, mas é esse lugar, assim, eu acho que o ser artista também é muito poroso, né? A gente é muito aberto aos questionamentos constantemente, né? Então, eu reciclo toda vez essa pergunta dentro de mim e ela sempre vai aparecendo partes novas da minha identidade enquanto artista, enquanto fazedora. Enfim, até tenho um pouco de dificuldade de falar que eu sou bailarina, por exemplo. Porque bailarina já carrega uma imagem de uma bailarina clássica, com um estereótipo de dança muito perfeccionista, e eu não sou essa bailarina. Eu sou uma amazona que dança na natureza com todo o poder que a lua e o sol têm e os elementares. Então, assim, sai muito do que é essa estética da dança, né? Então, por isso que são os rótulos, né? A gente precisa, no fim, eu acho que a gente tem medo dos rótulos porque a gente não se encaixa exatamente neles, né? Mas eu, de certa forma, até para mim, esse sou artista, ele é amplo, né? Porque artista, na verdade, é o que você falou, é artista da forma de ver a vida, é de viver, de respirar, de ser. Então a gente não. Eu também sempre tive dificuldade de falar assim, sou artista plástica ou visual, ou não, eu sou artista, tudo que eu faço tem arte. Exatamente. Então, acho que, de certa forma, é um rótulo que dá liberdade, né? Então, também é o que você falou, sou artista do corpo, você usa o corpo para se expressar, né? E eu vejo aqui no vídeo, vocês não estão vendo, mas ela fala com as mãos, ela está, assim, fazendo grandes movimentos corporais na fala. Vocês
corporalidade italiana aqui, com certeza, né? Mas, de fato, essa corporalidade está em tudo. Eu pinto, eu desenho, eu tenho, né, faço trabalhos manuais, tenho trabalho, enfim, em inúmeros lugares. Mas sim, sou artista. Boa, gosto. É isso aí. Assumida publicamente. Vocês estão escutando, a Mari está se assumindo artista. E, Mari, conta um pouco essa relação da questão do corpo, né? Eu entendo que é algo que vem da sua família, mas como foi essa sua relação e construção com esse seu artista mesmo? Então, minha tia tinha uma academia de dança aqui na minha cidade, eu sou de Maringá, do Paraná, e desde pequenininha, a minha mãe também era bailarina, era porque ela não está aqui mais entre nós, mas eu desde pequena sempre dancei, sempre fiz aula de balé clássico, sapateado, hip hop, e aí eu fui crescendo, chegou um momento que eu ia fazer, que tinha a formatura de balé clássico, só que ao invés de dançar uma coreografia de balé clássico, eu dancei uma coreografia de dança contemporânea, que foi onde eu conheci a dança contemporânea, e eu falei, meu Deus, era isso que eu queria a minha vida inteira. E eu não entendia por que o balé clássico me irritava tanto, aquilo me deixava mal, mas eu dançava. E aí, no momento que eu fui fazer essa formatura de balé clássico com a dança contemporânea, houve uma ruptura. Porque como a minha tia era minha professora, houve um desconforto em relação a isso. Então, rolou vamos dizer assim, uma situação na minha casa, onde as pessoas falaram, não espere que a gente goste do que você for dançar, e não sei o quê, e eu não estava muito preocupada com isso, eu tinha 17 anos, e eu estava, assim, encantada com a dança contemporânea, e a minha professora, ela me dava muita liberdade de improvisação e tudo mais. Nesse momento que eu fiz essa coreografia, porque geralmente numa formatura de dança, você escolhe um solo de dança de balé clássico que tem 1 minuto e meio no máximo. Caramba. Uhum. E aí o meu solo, eu criei, tinha uns 6 minutos e meio. E aí foi o momento que eu criei. Eu criei com o auxílio dessa minha professora, e ali eu me vi artista. Ali eu falei, nossa, mas eu danço, e eu danço não é só para dançar no final de ano do espetáculo, eu danço porque é meu ofício. E aí, através dela, fiquei sabendo, ela tinha feito faculdade de dança no Rio Grande do Sul, e aí foi através dela que eu descobri que tinha faculdade de dança. E aí eu fui buscar a FAP em Curitiba, que é a Faculdade de Artes do Paraná, e ali eu fiz uma graduação, sou bacharel e licenciada, mas foi uma faculdade extremamente voltada para pesquisa, assim. Então a gente tinha a parte de licenciatura, mas tinha uma parte enorme, gigantesca, profunda, de bacharelado de pesquisa desse artista. Então ali foi a minha... Daí, com 19 anos, eu entrei na faculdade, foi onde eu comecei a me ver artista, eu comecei a ver que era o meu ofício, que eu comecei a entender que, de fato, aquilo que eu desejava fazer na minha vida tinha a ver com as artes. Mas não é bem assim, né? Não é, todas as portas não se abrem assim. Não se abrem assim. Então, essa relação do corpo, até do entendimento do trabalho que eu hoje em dia realizo, ele demorou muito tempo para eu poder romper muitos paradigmas, para eu entender que eu poderia dar aula da maneira como eu quisesse, porque antes eu tinha muita dificuldade também de dar aula, porque eu não concordava com as maneiras que eram estruturadas algumas trabalhos de ensino de dança, né? E na FAP era muito interessante porque durante o processo da graduação, a gente tinha muita experimentação, era muito experimental. Então, é como se eu tivesse saído da faculdade e falasse assim, não, agora fudeu, porque assim, eu estou muito experimental. E como é que eu levo isso para uma vida onde tem o dinheiro, né? Como é que eu faço essa transição de entender como é que meu trabalho vai ser remunerado, né? Mas o grande boom foi nesse momento onde eu me entendi como artista com 17 anos, eu falei, não, é isso que eu quero, e é esse lugar que eu quero mergulhar. E aí começou a minha trajetória, vamos dizer, profissional, assim, né? Eu consigo ver um marco, né? O antes e o depois. É uma chave que vira, e aí você tinha um direcionamento em relação a isso, né? Exato. E como que foi daí essa parte de então monetizar, né? Eu sei que você morou fora, conta um pouquinho sobre essa sua experiência, assim, de ganhar dinheiro através da sua arte. Tá, é muito recente ganhar dinheiro na minha vida, com 31 anos, então assim, vamos dizer que eu fiz faculdade e aí disso eu trabalhava com outras coisas para poder pagar as minhas contas e tal. Mas eu sempre via dança em todos os lugares que eu trabalhava. Então eu estava trabalhando como atendente de um café e tal, eu estava sempre em movimento consciente e eu gostava muito dessa cotidianidade com qualquer trabalho que eu realizasse. Eu tinha muito prazer nisso.
E aí, depois da faculdade, eu fui para Portugal fazer uma residência artística de performance arte no CEM, que é Centro em Movimento, em Lisboa. E De lá, quanto tempo? Só de oito curioso. meses. Que legal. Mas foi assim uma experiência muito profunda, porque eles flertavam um pouco com um lugar um pouco assim, meio de loucura, vamos dizer assim. Defina a loucura, vai. A gente tinha práticas muito subversivas, assim. Então a gente tinha práticas na rua, onde a gente ficava, sei lá, durante 2 horas parada num espaço e a gente observava aquela vida acontecendo na nossa frente. A gente tinha práticas de escrita, corrida, né, nas ruas de Lisboa. A gente ficava 4 horas escrevendo, andando, escrevendo, andando. Práticas dentro da sala branca, que era uma sala branca, literalmente, onde a gente tinha um tema específico, mas ele era um tema sempre que estava não tinha assim, não era uma aula, né? Era uma experiência. Então tinha uma prática que era você, enquanto a gente fazia uma sopa dentro do espaço de sala, a gente dançava, escrevia, interagia. Então Que foi doideira. bem assim uma coisa muito experimental mesmo. E ali eu percebi algumas coisas que eu me interessava, outras não. E aí eu machuquei meu pé. Teve uma prática que eu torci o meu pé e aquilo assim, me deixou muito fragilizada. Acabei que eu não consegui terminar a residência, mas eu continuei a morar em Portugal. E aí eu fui morar em Ericeira, que é uma praia perto de Lisboa, né? Uma praia de surfista. E lá em Ericeira, vamos dizer assim, que eu não trabalhei literalmente como artista, mas eu criei um festival de artes junto com uma amiga minha francesa, a gente organizou, porque tinha muitos artistas daquela região, mas que não tinham espaço para poder expor seus trabalhos e fazer, né, acontecer. E aí eu fiz esse movimento de criar esse evento, e eu gostei muito de produzir, né, e também era uma desculpa para eu poder também apresentar o meu trabalho e tudo mais. Também criei junto com um amigo um retiro que tinha a ver com capoeira, a parte toda corporal, ele era yogini, mas com as artes em relação à pintura, né? Então a gente criou um retiro, porque era Ericeira recebe muitos turistas, né? Então isso também convidava as pessoas a se experimentar nesse sentido. Então vamos dizer que em 3 anos eu, entre muitas aspas, me distanciei das artes, mas na verdade eu estava me aproximando da natureza, porque onde eu morava era uma natureza muito selvagem, era tipo um vento muito forte, um mar muito gelado, né? Era uma natureza muito selvagem e aquilo sempre me inspirava a fazer movimentações diferentes. Só que daí foi quando eu fui para a Itália, que daí na Itália eu resgatei um lugar meu mais artista de um cotidiano, que eu me senti em casa, porque os italianos têm uma força muito grande, né, ancestral, e também da cultura deles, da arte, né, que eu me conectei com a parte de malabares, me conectei com o circo, me conectei com a rua, que aí eu comecei a ganhar dinheiro, porque daí chegou um momento que eu tava sem grana, eu falei, mano, eu preciso fazer alguma Fazer coisa. alguma coisa. O que Fazer eu tenho? Meu corpo. o meu corpo e meu sapateado, que eu dou sapateado desde que eu tenho 2 aninhos de idade, eu fiz parte de um grupo de sapateado na minha cidade, e eu fui pra rua com muito medo, mas assim, fui, era isso que eu tinha. Quando eu cheguei na rua, eu ganhei em 15 minutos 15 euros. Tipo assim, que é muito dinheiro naquele momento, né? Em 15 minutos. E as pessoas me elogiavam, assim, tipo, você é bravíssima, você é incrível e não sei o quê. Eu comecei a fazer disso um trabalho diário. Eu ia Você para ia todo dia pra rua. eu comecei a ir todo dia, depois eu comecei a perceber que não valia a pena, o que valia a pena era ir de final de semana e alguns dias pontuais, aí comecei a entender a lógica da rua, comecei a entender os espaços, né, onde era melhor, as travessias, as pessoas, o horário. E aí, disso, teve um momento que para mim foi o ápice, que foi quando eu ganhei R$ 600 em 1 hora dançando sapateado. Só que era aquela arte que eu acredito, né? A arte do tempo real, a arte do agora, a arte da interação com a vida, né? Então eu não estava com uma coreografia, eu ficava dançando com a Você minha criava na hora, no instante. música na hora, no instante, as pessoas transitando, passavam, davam seu dinheiro, porque também é uma outra cultura em relação a isso. Muitos artistas na rua também, eu não era a única, então todos ganhavam o seu dinheiro, tanto no semáforo, artistas maravilhosos, quanto na rua. Tinham mais de, sei lá, 100 artistas no final de semana, e todos ganhavam dinheiro. Então ali a minha relação com o dinheiro, com ser artista, começou a mudar. Eu falei, meu, eu posso fazer minha arte literalmente e ser remunerada de uma maneira instantânea, né?
Esse foi um primeiro boom. Isso eu tinha 28 anos, 29 anos. Foi mais assim, eu comecei a trabalhar com arte, vamos dizer assim. Que E aí, legal. no momento que eu comecei a ascender nesse lugar, veio a pandemia. E aí, Volta para casinha. Brasil, porque tudo ferrou. E aí foi esse movimento de voltar para o Brasil. E aí outras coisas se apareceram, outros projetos. E aí com mais formato de curso, com mais formato que daí eu comecei a evoluir profissionalmente vamos dizer, no quesito artista, performer, dos cursos que eu dou como professora, enfim. E ainda estou desenhando tudo isso, mas a gente, né, vou experimentando ele, mas foi a partir daí que eu comecei a evoluir Que profissionalmente, interessante. assim. Então eu digo que eu comecei agora, assim, sabe? Uhum, uhum. Não, mas é o agora que importa, né? Mas eu tenho uma curiosidade, assim, eu já quero falar um pouco sobre o momento que você está, mas essa relação com a rua, eu acho que é muito interessante a gente talvez se aprofundar um pouquinho, porque acho que existe um preconceito, né? Eu acho que se a gente fala do estereótipo do artista, será que aquele artista, e vou lançar assim fortemente a provocação do estereótipo mesmo, tá? Ah, o artista que está trabalhando na rua, ele está desesperado, ou o artista que trabalha na rua não é artista, ele está ali brincando, assim como a gente escuta de outros tipos de arte e artista, né? Como foi essa sua relação com, não, eu vou para a rua? Tudo bem que foi um momento quase, realmente, eu preciso ganhar dinheiro, vou usar o que eu tenho. Você usou as suas ferramentas para fazer o que você tinha que fazer. Mas Uhum. como que foi essa sua relação também disso e de se entender ali com esses outros artistas, que imagino que você tenha, talvez, conectado com essas pessoas um pouco mais? Conta um pouco. Então, a rua é um portal, na verdade, né? Acho que a gente tem uma questão cultural no nosso país, porque se a gente olhar para os nossos irmãos aqui, eles têm a rua como um lugar também super potente de trabalho de rua, né? Então, assim, eu acho que tem muito essa relação cultural. Quando eu estava na Itália, e não só na Itália, mas isso na Europa de modo geral, essa relação de você ser artista na rua, claro, no primeiro momento uma sensação de medo mesmo. Você não sabe o que vai acontecer. Você está exposto num ambiente que tudo pode acontecer, qualquer pessoa está passando naquele momento, mas aí tem uma cultura que sustenta esse espaço. Então, a cultura onde as pessoas elas enxergam que é trabalho, as pessoas elas enxergam que você está fazendo algo que você treina todo dia para fazer, você não está ali num desespero, né? Quando eu falo de semáforo, tem um casal de amigos meus que eles fazem mão a mão, né? Que é a parada de mão, que uma pessoa sustenta, a outra faz uma parada de mão em cima, e eles são, tipo, grau Circo de Soleil para cima, assim. E eles ganhavam, tipo, 150 euros trabalhando 3 horas, final de semana, no semáforo. Outros com trabalho de roda CIR, que é uma roda gigante no semáforo. Então, assim, eu acho que a cultura ela também favorece a dar essa sustentação para a gente se sentir com uma certa liberdade para poder fazer esse trabalho acontecer e tem esse feedback já naturalmente, Imediato. instantaneamente imediato. As pessoas, elas vibram com você, com aquilo que você faz. Uhum. Então, isso dá um tesão incrível. Sim. Quando a gente está no nosso país, né, no nosso Brasil, que infelizmente a gente tem muitos artistas que trabalham na rua, vários artistas, né? Só que tem essa visão de que essa pessoa ela é menos, que é uma questão parece que se o artista, talvez eu esteja enganada, mas não sei, ele tem que estar num estereótipo de um teatro, né? E que não precisa estar, eu acho maravilhoso estar no teatro, mas eu acho mais maravilhoso estar no teatro da vida, né? Que é na rua. Esse espaço que proporciona esse momento, ele está aberto a surpresas. Então, a cultura ela sustenta isso também, né? Eu não consegui ainda sapatear na rua desde que eu cheguei. E para mim, assim, eu não tenho vergonha das coisas. Eu sou aquela pessoa que, tipo assim, nossa, meu Deus, a Mariana tá indo lá mesmo. Tipo assim, eu tô indo lá mesmo, sabe? Mas parece que é até um medo. É um medo da rua. A rua, ela não. O nosso Não país convida. não convida. Ele não convida e não permite. Parece que é só passagem, é só passagem, é só passagem. Se a gente vê um artista, por exemplo, fazendo artesanato, a gente olha muitas vezes com um grande preconceito. É tipo, essa pessoa tá aí, deve ter o seu. Enfim, a pessoa deve fumar, deve não sei o quê. Tipo assim,
Não, às vezes é um viajante, parou ali, está mostrando sua arte para poder ir para um outro ponto, né? Eu Exato. acho que isso sustenta muito. A arte da rua, ela, para mim, assim, é o lugar onde eu mais amo fazer arte, que são em lugares completamente subversivos, assim. O teatro faz muitos anos que eu não danço. Para mim, a ação performativa em espaços aleatórios, para mim, é onde a minha arte habita, assim, sabe? É onde eu gosto de fazer minha arte, é onde, para mim, vem uma potência, uma magia muito transformadora, que atravessa um pouco essa relação artista num pedestal, como se fosse um deus, e essa relação público que está ali, né, se nutrindo também daquela performance. Então, a rua, para mim, foi um grande presente que eu pude experimentar nesse lugar com tranquilidade, né, e que não quer dizer que você não passe uns perrengues, porque tem lugares na Itália, por exemplo, que não pode fazer isso, e eu não sabia. Eu ia te perguntar dessa relação com a cidade, efetivamente, né? Como que... Muito. Então, cada cidade tem uma regra. Em Firenze, você não pode. Firenze é uma cidade mega higienista, assim. Eles são mega, parece uma coisa assim, nobreza. E você não pode dançar na rua. Só que a diferença é que os policiais chegam assim: oi, tudo bem? Então, você não pode fazer isso aqui. Obrigada, você pode se retirar. Eles não chegam também com uma violência de graça a todo custo, entendeu? Então, tem um diálogo ali e, né, Barcelona, por exemplo, também não pode, mas a galera faz, aí é a mesma coisa assim, né? Portugal já pode fazer, então tem muitos artistas que você anda na rua e faz. Agora, eu fiz em algumas cidades, eu fiz em Pisa, fiz em... Ah, esqueci o nome dessa cidade que eu ia... É uma cidade pequenininha, e nela me surpreendi porque as pessoas... Teve uma mulher que ela passou, eu tava dançando sapateado e tal, ela passou, me deu 5 euros. Ela não se aguentou, ela voltou e me deu mais 10 euros. E, tipo assim, era muito dinheiro, sabe? E ela ali, encantada com aquilo. E isso é uma nutrição para artista. Incrível. Você Nossa, toca, você é ali, você transformou a pessoa, o dia dela naquele segundo, né? eu poderia ficar aqui horas contando de cenas que eu vi. Uma criancinha de 2 anos de idade, tipo, dizendo, sei bravíssima, que significa você é maravilhosa. Você fala, mano, que coisa mais Eu linda. fico toda arrepiada. Então, e essa relação com a arte, né, dessa, que não é só o dinheiro que paga, né, mas esse pagar da Eu relação tô humana, gerando algo para a pessoa, né? Eu acho que... isso que é impagável. Isso eu já faço muitos anos, entendeu? Uhum. Tipo assim, isso nesse sentido eu sinto que a minha arte chega mesmo, assim. É, Então, o que eu acho bonito, assim, Mari, é porque aqui, né, escutando muitos artistas também, trabalhando com muitos artistas, claro que depende do tipo de arte, né? Quando a gente fala de corpo, é inevitável você se expor. uhum, Mas muitos artistas acabam se escondendo através da sua arte, porque tem o medo de se expor. E você aí foi tipo peito aberto, escancarada, se expor, né? é. E eu vejo que você não tem medo disso. Então acho que isso é uma coisa natural sua. Você acha que você sempre foi assim ou vem da Sim. dança mesmo, Não, eu talvez? acho que é uma parte da minha Personalidade. personalidade, assim, isso é inerente meu, mas claro que a dança, ela também, a gente tem ferramentas para habitar o espaço de uma maneira muito mais segura, né? Então, eu sei estar no chão, no sentido de ter mais intimidade com o chão, intimidade com botar a mão no chão, ou com fazer uma dança que eu possa interagir com uma pessoa, porque eu já treinei muitas vezes uma dança com uma interação com alguém. Então, acho Uhum. que são espaços é, de, de treino também, né? De experiência mesmo, eu acho. Sim. Não, Facilita. eu acho que o que é bonito, assim, é o que eu vejo, né? E pode soar poético, mas é verdade. É que você é artista, mas você também é a sua obra de arte, né? Porque você se usa como arte, como expressão. O seu corpo é a sua expressão. Você não produz algo fora, né? Você é essa pessoa. Eu acho que isso é muito forte no sentido de a arte ela toca, a arte mexe com os nossos sentidos. E pode ser bom, pode ser ruim, pode causar aversão, pode causar humor, pode causar que seja, ela mexe com as sensações. É. E você é obra. Eu acho que isso é muito potente, né? É muito potente e muito difícil às vezes, É. porque se deslocar desse lugar de ser obra só depende única, tipo assim, eu pensando até em dinheiro, como é que eu me vendo, né? Porque tem isso, eu me boto valor, né? Então Exato. eu me boto valor daquilo que eu tô
proporcionando na experiência do outro, então ele não vai levar para casa. Talvez ele leve né, um registro daquilo, mas então também nesse lugar é uma dificuldade de entender o quanto eu cobro para existir naquele espaço enquanto performer, né? O quanto as pessoas entendem que isso é cobrável, né? Então, mas de fato, assim, eu sinto que eu sou a minha obra de arte, assim. Por isso que eu faço terapia, aquelas. Não, mas é necessário, eu imagino, porque mesmo se eu pinto um quadro, eu já considero um pedaço de mim. Então, você literalmente. Exatamente. Terapia é sempre necessária. É. Mas eu acho que o que você falou, né, do agora, vamos vir um pouco mais para perto, assim, quem é a Mari agora que depois de mudanças, pandemia, um pouco quase não foram escolhas, né, foram movimentos necessários, mas eu acho que você pode se monetizar como obra, mas você dá aula, então, para outros dançarinos hoje, qual que é a sua... Você teve que se adaptar, né, para voltar para casa, literalmente em todos os sentidos, e passar isso para os outros. Foi uma adaptação. Eu cheguei em 2020, em junho de 2020, na minha cidade. Então, eu estava acostumada com o mundo, voltei para uma cidade do interior do Paraná. E ali eu comecei a me ver, assim, claro, com muitas crises existenciais, enfim. Mas aí eu criei um primeiro curso que chama, né, Ritual Performático, que tem um cunho performático, mas também ritualístico. Então, eu flerto muito com a relação espiritual, dos arquétipos, a arte. Não gosto dessa palavra arte-terapia, reduz muito o que é essa experiência, mas ela tem um cunho de autoconhecimento, né? Eu falo muito de autobiografia, e eu uso uma palavra que não tem cunho religioso, mas de incorporar-se, né? Então, a gente se incorpora de nós mesmos, né? E aí eu criei esse curso, que é um curso que dura um mês, um curso que era aberto a todos, não necessariamente um gênero específico, mas a mulherada maravilhosa veio em peso, né? E eu consegui dar esse curso durante o mês de setembro de 2020, dei uma pausa em outubro, e em novembro eu fiz de novo. E aí, a partir disso, eu comecei a observar o que eu precisava fazer para poder conseguir manter, né, e ter recursos financeiros. E aí eu criei o Poéticas do Movimento. Poéticas do Movimento é uma prática corporal regular, né? Então, seria uma aula de movimento. Também não gosto de reduzir a ideia da palavra em dança, porque senão a ideia de que a gente vai fazer uma dança, Coreografia. Então, eu tenho um método hoje em dia que está sendo refinado, que parte desse estudo. Então, é um estudo do movimento. Então, tem as camadas, né? Pele, osso, músculo, órgãos, células. Aí tem toda a parte sináptica, toda a parte emocional, autobiográfica, espaço, tempo, velocidade. Tudo isso são informações e são experiências que eu, ao longo dos meus anos, fiz vários cursos. Fora minha faculdade, eu fiz curso de teatro físico, curso de butô, curso de improvisação, enfim, né? E eu mesclei todas essas potências a partir dos meus interesses. Meu interesse é que a pessoa que venha, ou seja, qualquer pessoa pode fazer as minhas aulas. Meu interesse é no sujeito ordinário. Até meu mestrado, estou fazendo mestrado em artes cênicas, o título é Performatividade para uma Vida Ordinária. Que é justamente isso, é trazer essa performatividade nessa vida ordinária que a gente tem, esse estado de presença corporal com mais consciência. E que transcenda esse lugar de estética, né? Que eu falo que não tem certo e errado, existe a arquitetura do corpo com a engenharia do corpo. Então, existe uma funcionalidade mais, assim, mais funcional mesmo de como se movimentar com o corpo. E quando a gente se fortalece fisicamente, a gente fortalece as nossas emoções, a gente fortalece o nosso estado psíquico. Quando a gente tem mais flexibilidade, a gente também tem mais capacidade flexível, né? De agir com a vida. Então, é uma prática de estudo de desenvolvimento humano, vamos dizer assim, minha prática, hoje em dia aqui em Maringá. Para além disso, eu trabalho com outras coisas, que são algumas medicinas da floresta, que eu gosto muito, que é a medicina do cacau, que é atrelada à dança, ao movimento, é um grande casamento de potência, de se investigar, né, de se potencializar enquanto corpo e sujeito. E outras práticas também terapêuticas que eu gosto bastante. Então, vamos dizer que hoje em dia... E aí a parte artística é o lugar onde eu tô, assim, que eu fiquei ressecada durante esses 2 anos e falei um pouquinho para a Caju antes de começar, mas contando para vocês que eu fiquei um pouco
Acho que todo mundo, né? Sem tesão, com medo, a criatividade ali no chão. E aí, aos poucos, agora eu tô retomando. Eu tô com um projeto de edital, que estou construindo agora um espetáculo novo. Tem a ver com algumas tecnologias, com uma pira um pouco com cinema, dança, espetáculo. Gosto das hibridações de linguagens, assim. Então, aos pouquinhos eu estou experimentando a minha artista novamente em cena. Que incrível. E eu sempre falo, né, lá atrás do conselho que você se daria para o seu eu lá atrás, que era vai um pouco mais com calma. O que você se repete hoje, assim? Qual que é o seu lema, mantra? Você pode chamar do que você quiser. Olha, eu acho que hoje, mais do que nunca, depois de todos esses acontecimentos, é presença, assim, tipo, hoje é feito o que eu consigo fazer hoje. É importantíssimo ter um planejamento e eu acho que também isso vem da maturidade, né? Tipo, eu quero chegar lá, então quais são os passos que eu preciso ter para poder chegar lá? Mas ainda assim, calma, Mari, é isso, bom dia, tudo bem, hoje eu faço isso. Então, eu acho que a dança me ensina muito isso no meu dia a dia, né? De que há momentos que a gente tem que pausar, tem momentos que a gente tem mais energia para dar um passo mais rápido, tem momentos que a gente só quer flutuar e andar um pouco mais devagar e observar as situações. Então, acho que o meu lema hoje em dia é respira, tá tudo bem. Acho que esse tá tudo bem, assim, tá tudo bem, Tudo bem. tatua na testa, entendeu? Tá tudo bem, né? Vai dar tudo certo, já deu tudo certo, né? Acho que continua assim, respira, tá tudo bem, continuidade, Continua. faz um pouquinho cada dia, e também eu acho que respeitar. Eu sou uma mulher também muito conectada com ciclos, assim, né? Eu observo muito essa relação da lua e eu observo muito o meu corpo como ele tá. Então, se eu percebo que ele está precisando um pouquinho de, né, assim, eu tô com pouca energia, então como é que eu ajusto o meu dia também a partir das questões que eu tô Exato. precisando para Uhum. poder realizar, né? Não, eu tô com mais energia, então eu consigo dar mais hoje, então bora lá dar mais hoje. Porque a gente não é linear, né? Então, Não. esse mantra do tipo, calma, você não é linear, tá tudo bem hoje você não tá mega produtiva, tipo, ok, Uhum. sabe? Acho que é esse estado de presença, de É, respira. conexão, é isso, conexão e maturidade faz toda a diferença, né? Porque é isso, a gente pode almejar e ser, eu sou muito assim, ambiciosa e fazer, né? Mas tem dias que o corpo não quer, aí você fala, tá bom, corpo, você é minha maior ferramenta e tá tudo bem, eu tô te ouvindo, né? Não Não, tem. total, total. Eu acho que se respeitar, eu acho É. que é o meu lema hoje em dia, sabe? Eu quero Uhum. parar de me violentar. Porque a Sim, gente vive numa sociedade também que implica, né, estimula a gente se violentar o tempo tem que inteiro. ter. Tipo, não quer dizer que eu não tô fazendo, quer dizer que eu tô fazendo, mas num outro tempo, né? No seu tempo, No meu tempo, né? Então, e tem momentos que a gente consegue dar um salto maior, mas tem momentos que a gente recua um pouco para poder amarrar, ela precisa recuar para depois ela Uhum. encher novamente, né? Exato. Uma Então é boa muito. analogia, uma bela analogia. E onde que quem está te escutando aqui, essa história, pode conhecer um pouco mais da Mari, que, aliás, vamos até fechar com esse assunto, né? Porque nas redes sociais a Mari é Nina, e eu queria só entender qual que é essa Perfeito. relação. Tá, é que eu em 2011 ou 2012, em Curitiba, eu fiz parte de um grupo, né, que chama Mística Andina. Nesse grupo eu recebi um nome espiritual, que é a Nina, Nina Mendzabel. Nina é o nome, Mendzabel é a família que eu pertenço dentro desse grupo. Nina, na língua quechua, significa fogo. E esse nome sempre ficou perto de mim e tal. E aí, vamos dizer, de 2018, 2019, ela começou a ficar bem forte na minha vida e eu comecei a utilizar a Nina para quando eu fosse performar. Então, quando eu performo, eu utilizo a minha Nina. Quando eu estou em cursos, né, que eu estou num estado mais também espiritual, eu utilizo a Nina. E na vida eu sou a Mariana, é meu nome de nascença, né? Eu sou Mariana Poltronieri. Nas redes sociais eu estou como Mari Poltronieri. Então você consegue me achar no Instagram. E o nome do meu projeto, que engloba todos os meus cursos, né, enfim, as minhas aulas, se chama Encantações, Encanta Ações. Então é desse movimento mesmo de se encantar com a vida, se encantar com a arte, se encantar com os movimentos e as ações que a gente pode fazer para isso acontecer. Então quem quiser
é Mari Poltronieri, de um nome bem italianinho. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio também, para quem quiser te encontrar ou até te contatar, acho que está sempre muito aberta. A Mari, ela me abordou, assim, literalmente, quero falar com você, vamos falar. E aí a gente acabou emendando essa fala num podcast hoje. Legal. Então, acho que você está sempre super aberta também para conversar, trocar. E vou deixar aqui os seus contatos na descrição do episódio para quem quiser te conhecer um pouquinho melhor. Tá bom? Muito obrigada por contar a sua história aqui tão abertamente no episódio de hoje. Caju, eu que agradeço imensamente o espaço, o tempo, a escuta, a presença. Foi um prazer imenso poder ter essa troca. Me inspira muito poder trocar com artistas e, enfim, é isso. Obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. Até.